Olá, viajantes! Bem-vindos a bordo em mais uma viagem por esse mundão. Hoje vamos passear por Cairo, a capital do Egito e a cidade mais importante do país. Com mais de 20 milhões de habitantes na região metropolitana, certamente Cairo é a cidade mais povoada da África. Já ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo do canal. Aperta o joinha e compartilhe com seus amigos para que possam viajar conosco pelo Cairo, a terra dos faraós. Se tivéssemos que colocar um apelido em Cairo, seria caos. No trânsito, impressiona a quantidade de carros, assim como as leis de circulação, que parecem inexistentes, da mesma forma que os semáforos. Não é raro ver vários atropelamentos diários, uma verdadeira loucura. Devido às poucas chuvas e ao trânsito, o Cairo é uma das cidades mais contaminadas do mundo. Surge a pergunta: o que torna a visita ao Cairo interessante? Pois justamente isso, a possibilidade de conhecer o seu caos e provar a sua mais profunda essência enquanto se desfruta a sua imensidão. No Egito, você terá não apenas a oportunidade de contemplar alguns dos monumentos mais surpreendentes do mundo, mas também poderá ver como os diferentes grupos que vivem na cidade interagem e convivem. Em Cairo, as temperaturas não são tão extremas quanto ao sul do Egito, que passa de 40 graus facilmente. Procure evitar os meses de junho a setembro, que são os mais quentes. As temperaturas chegam a quase 40 graus e a sensação térmica ainda mais, pois quase não tem vento. A época em que você vai fugir desse calor é no inverno, entre dezembro e março, quando você encontrará temperaturas mais baixas. A temperatura nessa época gira entre 15 graus e 20 graus, favorecendo a vida do turista. As chuvas são bem raras no Cairo, mas podem acontecer entre novembro e maio. Os monumentos mais conhecidos do Cairo são as famosas pirâmides de Gizé, mais conhecidas como pirâmides do Egito, e a Esfinge, e estão entre as 7 maravilhas do mundo. Outras visitas de interesse são o Museu Egípcio do Cairo, as pirâmides de Saqqara e de Memfis e a Cidadela. Em Cairo, você terá a oportunidade de visitar alguns dos museus mais importantes do mundo, entrar em mesquitas que te mostram outra realidade religiosa, visitar mercados e marcos arquitetônicos. Porém, a atração principal da lista do que fazer em Cairo são mesmo as pirâmides de Gizé, um dos maiores marcos da engenharia antiga, que impressionam os visitantes e se perguntam como foi possível naquela época. O complexo das pirâmides de Gizé, conhecido como Pirâmides do Egito, tem como principais atrações as 3 grandes pirâmides, Quéops, Quéfren e Miquerinos, além da Grande Esfinge. Talvez a mais importante e imponente escultura de toda a história mundial, a Grande Esfinge de Gizé é formada por um grande corpo de leão e uma cabeça de ser humano, com cerca de 20 metros de altura e 70 metros de comprimento. Acredita-se que a Esfinge de Gizé foi construída por volta de 2.500 anos antes de Cristo para o faraó Quéfren, com o intuito de proteger a tumba do faraó. Apesar de ser tão antiga, a Esfinge ainda está razoavelmente preservada. O corpo da escultura passou coberto de areia por séculos. A Cidadela do Cairo foi construída entre 1176 e 1183, sob a ordem de Saladino para proteger a cidade dos ataques europeus. Depois das pirâmides do Egito, é a segunda principal atração na lista do que fazer no Cairo, Egito. O local oferece vistas privilegiadas da cidade de Cairo, e em seu interior é possível visitar importantes mesquitas, como a Mesquita de Mohamed Ali, do sultão Hassan Ibn Tulun, e a Mesquita de Al-Rifai, além do imponente Palácio Gawara, o Museu das Carruagens ou o Museu Militar. No Cairo tem um lugar que por 2 séculos foi praticamente um lixão, e hoje é um parque de 30 hectares e de muita vegetação. Inaugurado no ano de 2005, o Parque Al-Azhar é um dos mais bonitos e importantes de toda a cidade do Cairo. Um verdadeiro pulmão verde no meio da cidade, possui diversos jardins repletos de árvores e flores, que são inspirados nos antigos jardins históricos islâmicos. Um grande canal de água percorre o centro do parque até chegar em um belo lago. É praticamente um oásis dentro do deserto e do calor do Cairo, local onde diversas famílias egípcias usam para o lazer, mas que vale muito para turistas que procuram respirar um ar mais fresco.
O museu mais importante do Egito e talvez do mundo, o Museu Egípcio, conta a história de um dos maiores impérios de toda a humanidade. São mais de 120 mil peças e artefatos que foram retirados de todo o território do Egito. Entre as principais peças do museu, podemos destacar o túmulo e a máscara de ouro de Tutankhamon, além de diversas tumbas, múmias, joias, achados arqueológicos e preciosos tesouros do Antigo Egito. É realmente uma atração imperdível na lista do que fazer em Cairo. Construído por volta de 1382, o mercado Khan el-Khalili é considerado o mercado mais famoso do Egito e, inclusive, do Oriente Médio. Localizado na parte islâmica do Cairo, o mercado recebe milhares de turistas por dia. Você verá todo o tipo de mercadoria por lá: as famosas especiarias egípcias, souvenirs, tapetes, tecidos, como também as mais variadas comidas típicas. O mercado é formado por um labirinto de caminhos entre centenas de lojas. Uma das atrações mais curiosas do Cairo, com certeza, é a Cidade dos Mortos, considerada a maior necrópole do mundo com uma área de 7 quilômetros. A sua origem remonta aos anos 600 e faz parte da história de todo o Cairo. Mas o que mais surpreende é que, ao longo da história, esse grande cemitério começou a se tornar um bairro, onde muitas pessoas moram. Muitas casas têm em seus terrenos, tumbas e sepulturas tanto de familiares quanto de pessoas desconhecidas. A Cidade dos Mortos é o bairro mais pobre do Cairo, e a maioria das pessoas mora lá por questões financeiras. A vida e a morte convivem juntas, o que atiça a curiosidade de muitos turistas em visitar o local. O Nilo é o maior rio em extensão do mundo e dispensa apresentações, com seus 6.650 quilômetros de extensão, é de extrema importância na existência da maioria das cidades do Egito, incluindo o turismo. E no Cairo, a parte do rio que corta o centro oferece agradáveis calçadões para uma caminhada ao anoitecer e para ver o pôr do sol. O Cairo é um lugar incrível para experimentar a culinária egípcia. Os pratos típicos têm uma mistura única de sabores que combinam especiarias, ervas e legumes frescos. Além disso, a cidade tem muitos restaurantes incríveis que oferecem pratos autênticos e saborosos, como o koshari, que é um prato popular que você encontrará em toda a cidade. Ele é composto por macarrão, arroz, lentilha e grão de bico. O prato é servido com molho de tomate, cebola frita e uma variedade de temperos. Fol medames é um prato de café da manhã popular no Egito. É feito com feijão fradinho cozido, temperado com alho, limão e cominho. O prato é geralmente servido com pão e é uma maneira saudável de começar o dia. Kebab é um prato popular em todo o mundo, e no Egito não é exceção. É geralmente feito com carne de cordeiro ou vitela, que é marinada em temperos e depois grelhada. O prato é servido com pão e salada. Certamente o Cairo é um lugar incrível e com uma cultura muito diferente da nossa. Vale a pena programar uma viagem para essa terra distante e exótica e mergulhar na história egípcia, pois lá a história ganha vida. Bora arrumar as malas? Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e escrever um comentário. Seu engajamento ajuda muito o nosso trabalho. Obrigado e até a próxima viagem!